Livro de Ciência Prática, página 52. Eu olho já o chat. Oi, Riquelme. O Igne, tudo bem? Vamos lá, né? Página 52, livrinho de Ciência Prática, tá? Oi, Alan. Há quanto tempo? Primeira questão. Temos aí na página 52 a primeira questão. Isso mesmo, João Mariano. Quais são os principais componentes de um meio de cultura? Voluntários? Pode, Maria. Boa tarde, tia. Oi, gata, boa tarde. Eu coloquei assim: entre os principais componentes de um meio de cultura estão as fontes de carbono e energia, as fontes de nitrogênio, fósforo e sais minerais. Ótimo. Oi, Bia. João Mariana, a página é a página 52 do livro de Ciência Prática. Mais alguém quer ler? Eu não tenho visto ainda. Mais alguém? Patrícia? Oi, Gabi, boa tarde, gata. Mais alguém quer ler sua resposta? Não? Então vamos passar adiante. Questão 2. Ai, não tinha visto o teu, Raíssa, desculpa. Mas tá certo também. Tá certo. Certíssimo. Vamos lá, questão 2. Quais são as bactérias comumente presentes em nossa boca? Vai, Raíssa, lê a 2. Certo, Maria? Está me ouvindo, tia? Sim, senhora. Ou melhor, sim, senhorita. As bactérias do gênero Streptococcus fazem parte da flora bucal do ser humano. Em nossas bocas podem encontrar vários tipos de bactéria, como Streptococcus mutans, salivários, pneumoniae, mites e phiogenes. Acho que é assim que se fala. Nome bonito, né? Ok. Mais alguém? Pescou, não foi, Bia? Ok. Cadê o Pablo? Não? Então vamos passar adiante. Aos demais, coloquei aí do lado. No chat. Agora a página 53. Dando continuidade, tá? Ou melhor, a 52 eu tinha pedido para vocês fazerem a experiência, né? E apresentar na segunda. Porém, precisava de um tempo para que vocês pudessem fazer as observações, então eu prorroguei para quarta-feira, tá? De quarta-feira não passa. Então, nós temos aí na página 53. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doença no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação do nitrogênio, disponibilizam cálcio e
e... Espera aí só um minuto, que eu me perdi agora. Disponibilizam cálcio e alcinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Qual dos procedimentos biológicos mencionados indica a relação ecológica de competição? Oi, Adriele. Hein? O que vocês marcaram aí na primeira questão? Tá dando para me ouvir direitinho, tá? Que hoje vocês estão tão silenciosos que eu tô até com medo. Primeira questão, alternativa correta, alternativa C. Oi, Júlia. Maria. Muito. Muito silencioso. Uhum. Raíssa, você sempre foi. Tá certo. Vamos lá. Segunda questão. Vou pular essa introdução, né, que ela é enorme. E vou dar continuidade lá embaixo, tá bom? Temos aí, a partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de... Alternativa correta, alternativa E. Isso está correto. Ô, Ricardo, também queria dormir. Mas eu só gosto de dormir mais tarde. Essa hora não tem sono, não. Vamos lá. Continuando. Página 55, nós temos aí. Considere a charge e o texto abaixo e responda a questão. Atualmente, observa-se um número cada vez maior de bactérias resistentes a antibióticos, causando quadros preocupantes de infecção hospitalar. A resistência se dá devido ao seguinte fato. Qual a alternativa preenche isso aí? Na página 55. Não é a alternativa E. Não, não é a E. A alternativa correta da pergunta da página 55 é a alternativa C. As bactérias sofrem seleção devido à ampla utilização de antibióticos em ambientes hospitalares. Por nada, Pablo. Demora um pouquinho porque eu sou meio lenta até para escrever, para digitar, para tudo. Ok? Mais alguma coisa? Pode dar continuidade? Alguma coisa, Walter? Tudo bem contigo, Walter? Já está saindo de casa? Página seguinte, página 56. Dando continuidade que a gente já vinha estudando a respeito de bactérias, agora a gente vai falar um pouco sobre bactérias que são... Tá bom, Walter, já entendi. Ah, tá. Bactérias que são benéficas, né? Nós já havíamos falado isso aí em capítulos anteriores, quando nós estávamos falando a respeito das bactérias no reino Monera. Nós tínhamos falado que existe uma boa parte, a maioria das bactérias são benéficas, né? Nós temos uma boa parte de bactérias que elas são benéficas tanto ao ambiente como ao ser humano, né? Tanto ao ambiente como ao ser humano. Aí nós vimos também
que, por exemplo, como já foi até falado aí, na nossa boca, nós temos várias bactérias que habitam, podemos dizer, né, a nossa boca. Mas vamos aí, na página 56, nós temos, dando a introduçãozinha aí, depois a gente faz a leitura, eu vou falar algumas coisas que eu pontuei com relação aí a essa parte, e depois a gente comenta, faz a leitura em seguida, tá bom? Então, temos aí, como eu já tinha falado para vocês, elas beneficiam o meio ambiente e elas também beneficiam os seres humanos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o meio ambiente, né? Em que parte é que ela beneficia o meio ambiente? As bactérias aí, podemos dizer que elas vivem de forma harmoniosa com as raízes de algumas plantas, né? De outras plantas. E como ela vive de forma harmoniosa, a raiz de outras plantas, ela acaba absorvendo o nitrogênio presente no ar e promovendo a formação da clorofila na planta, né? Então ela dá uma ajuda, né? De forma harmoniosa. Outra coisa também com relação ao meio ambiente que as bactérias nos beneficiam, ou melhor, podemos colocar como benefício, é que as bactérias elas acabam se alimentando de matéria orgânica, né? Matéria orgânica em decomposição. Isso daí acaba que ela se alimentando dessa matéria orgânica em composição, acaba que se transforma em adubo, né? E podemos dizer que faz aí uma espécie de limpeza no meio ambiente, né? Elas ajudam aí num processo aí também que nós podemos considerar como limpeza do nosso planeta, porque elas ajudam nesse processo de se alimentar de matéria orgânica em decomposição, né? Então elas auxiliam o nosso planeta nesse sentido, tá? Com relação aos seres humanos, quais os benefícios das bactérias? Pode ajudar na questão no nosso sistema digestivo, por exemplo, elas podem ajudar na absorção dos nutrientes e realmente no processo de digestão do nosso organismo. Outra coisa que está... Só um minutinho aqui, deixa eu... alguém já aceitou. Só um minuto. Outra coisa também que está relacionada aí. Hoje está travando um pouco. Mas vamos seguindo. Então, repetindo. Benefícios que as bactérias podem trazer para os seres humanos. Ajuda no sistema digestório, né? Ajuda na absorção de nutrientes e no processo de digestão. Atuam também, podem ajudar na pele, né? Promovendo a defesa aí contra alérgenos, né? Elas podem ajudar. Esses alérgenos que são substâncias que podem causar uma processo, trazem benefício. No caso das mulheres, existe também as bactérias que ajudam a formar a microbiota ou microbioma, né, vaginal, que são bactérias que são bactérias importantes. Por quê? Porque o papel dela, ela tem o papel de impedir a proliferação de fungos e de bactérias patogênicas, ou seja, fungos e bactérias causadores de doenças, né, patogênicas, que normalmente podem um corrimento vaginal, né? Isso tudo. Só recapitulando, as bactérias são benéficas tanto para o meio ambiente como para os seres humanos. O meio ambiente, por quê? Porque elas vivem de forma harmoniosa com as plantas e elas acabam absorvendo o nitrogênio e ajudando a promover aí a formação da clorofila na planta. Outra coisa relacionada ao meio ambiente que elas ajudam é por quê? Porque elas acabam se alimentando de matéria orgânica que está em decomposição e transformando esse processo aí em adubo, né? De certa forma, acaba ajudando na limpeza do planeta, como até citado aí no livro de vocês. Acho que vocês já devem até ter localizado essa parte.
com relação a nós, seres humanos, ajuda na digestão, ajuda aí ajuda na nossa digestão, ajuda na absorção de nutrientes, né? E ajuda também a manter, no caso das mulheres, a microbioma ou microbiota vaginal, né? E também tem outros casos também que ela favorece, né? Que nós vamos falar mais adiante. Paulo, página 56. Tá? Então, assim, daqui a pouco, né, no decorrer, a gente vai falar mais outras vantagens que trazem as bactérias benéficas. O livro de Ciência Prática, Paulo Vitor, página 56. Estamos quase encerrando ele para voltar ao nosso livro didático, o comum, como vocês falam, tá bom? Então, vamos lá. Então, existe, com relação aí a microbiota vaginal, tem duas coisinhas que é desfavoráveis. A microbiota humana tem duas coisinhas que são desfavoráveis com relação a ela. Por exemplo, a diminuição de partos normais. Por quê? Porque hoje em dia as mulheres elas estão preferindo fazer parto cesariana, só que o parto cesariana, a microbiota humana, no caso das mulheres, mas que estão localizadas, que habitam o trato vaginal. Então, o que é que acontece? Se a criança nasce de parto cesariana, então ela acaba que ela não vai ser colonizada, digamos assim, por essas bactérias. Então, isso daí é uma desvantagem. Outra desvantagem também com relação à microbiota humana é com relação à alimentação do recém-nascido, né? Muitas pessoas acabam optando por alimentar os seus bebês com leites, com produtos, né, produtos lácteos, mas que estão disponíveis no mercado, ao invés de amamentá-los, né? Então, isso também é desfavorável, é algo que é desfavorável à microbiota humana, tá? São duas coisas que são desfavoráveis. O parto cesariano e a ausência do leite materno, da amamentação. Tá dando para ouvir direitinho, não? Tá não, Raíssa? Tá dando, Gabi, para ouvir direitinho? Ah, porque tá travando. O meu também tá. De vez em quando trava as mensagens, por exemplo, quando vocês passam, quando eu vou olhar, já tem passado várias. Passado várias. Mas vamos lá, tentar continuar. No caso aí, se elas são benéficas, elas vão trazer benefício. Não há motivo para a gente tentar eliminar as bactérias benéficas. Ok? As bactérias benéficas, elas são aquelas que trazem benefício. Então, não há motivo para a gente tomar algum medicamento, fazer algum procedimento da qual a gente possa eliminar essas bactérias. Como eu tinha acabado de falar para vocês, no caso, nós temos aí nas mulheres a microbiota humana, né? Que são bactérias que habitam o trato vaginal. Então, essas bactérias, elas são benéficas. É tanto que no parto normal, a criança, ao passar pelo trato vaginal, pelo caminho vaginal, ela adquire aí essas bactérias, ela é colonizada por essas bactérias, que são bactérias benéficas para a criança. Assim como no caso do aleitamento materno, tá? O leite materno, ele é rico, no caso aí, o leite da mãe, produzido pela mãe, ele é rico em bactérias do bem, que é chamada de probiótica, né? Bactérias probióticas. E elas ajudam na questão do sistema digestório da criança recém-nascida. Ela ajuda no processo de digestão e também ajuda, faz com que essa criança tenha defesa, seu organismo tenha defesa com relação a qualquer tipo de doença que ela venha a ter. Ok? Ok, Pablo? Sim. Oi, Cidele, tudo bem? Hoje você chegou tarde, não foi, meu bem? Boa tarde.
Então, continuando. Com relação aí às bactérias benéficas, nós temos algumas utilidades. Eu já tinha falado, mas vou dando continuidade, né? Por exemplo, existem bactérias que são usadas nos tratamentos de beleza. A internet hoje está ruim, né? Não é só a sua não, meu bem. Boa parte aqui. Mas vamos lá, tá? Existem algumas bactérias que elas são usadas no tratamento de beleza, como, por exemplo, para fazer o tratamento com Botox, né? Que é para retirar aqueles sinais de cansaço, expressões do rosto, né? Existe um tratamento que é chamado Botox. É feito através de uma bactéria, só que essa bactéria, ela passa por um processo, claro, de industrialização, né? De purificação. Passa pelo processo de industrialização, de purificação, e ela é utilizada para eliminar linhas de expressão, né, no rosto, dos pacientes. Porém, ela é controlada, são aplicações que são controladas, né, elas elas devem ser administradas e devem ser controladas, tem um certo rigor para a aplicação do Botox, né, mas o Botox, por exemplo, é fabricado a partir de uma bactéria, tem até aí no livrinho de vocês, deixa eu ver aqui só, exatamente, qual é a página 59, que é a bactéria Clostridium botulinum, né, o nome da bactéria. É uma toxina, né, botulínica, podemos dizer, de rejuvenescimento, por quê? Porque vai aliviar as linhas de expressões do rosto, né, e ela é produzida por essa bactéria. Só que, volto a dizer, quando ela é industrializada, purificada, e ela é administrada em doses, né, em doses controladas, para poder justamente eliminar essas linhas de expressões, tá? Essa bactéria, onde ela pode ser encontrada? Essa bactéria ela pode ser encontrada no solo, na água, em alimentos, tá? Também pode ser encontrado esse tipo de bactéria. Essa mesma bactéria, por exemplo, é a que produz o Botox, é uma bactéria que ela causa uma doença chamada como botulismo. Não me recordo, mas talvez a gente já tenha até falado a respeito disso. Do botulismo, que é tipo um tipo de envenenamento, mas que é raro, né? Que é causado por toxinas que são produzidas por essa bactéria. No caso aí do botulismo, existe alguns sintomas, que é justamente aí, falta de a sensibilidade com relação ao paladar, dificuldade de falar, de engolir, uma fraqueza facial. Se der a página que nós começamos é a 56. Mas como eu estou só fazendo um breve resumo do que vem no texto, viu? Daqui a pouco é que eu coloco vocês para fazer a leitura da página exata. Se der tempo, também ainda tem isso. Mas aí, de todo jeito, essas informações que eu estou dizendo está contida no texto, tá bom? Então, no caso aí, o botulismo já é uma doença que é causada aí por essa bactéria, né? A mesma bactéria da qual é produzido as aplicações de Botox, tá? Onde pode ser encontrada essa bactéria? Pode ser encontrada na água, no solo e em alimentos, tá? Outra utilidade aí das bactérias é nos medicamentos, né? Elas são bastante utilizadas em medicamentos, como, por exemplo, na fabricação do hormônio de crescimento, né? Porque elas são geneticamente modificadas e são usadas para fabricação de hormônios que são aplicados quando a pessoa não consegue desenvolver o seu crescimento de forma adequada. Então, ela passa por esse procedimento, tá? Com relação aos medicamentos, também elas podem ser programadas para produzir insulina, né? Que é um hormônio bastante usado para controlar aí a taxa de açúcar no sangue, né? Então, é utilizado também bactérias. Também pode ser usado para a fabricação de drogas terapêuticas, como, por exemplo, os antibióticos, tá? Os antibióticos também podem ser feitos a partir de bactérias, ok? Outra utilidade aí das bactérias que a gente tinha falado no capítulo sobre o reino Monera é com relação à alimentação. Nós sabemos que existem bactérias que são usadas na alimentação, como, por exemplo, para a fabricação de iogurte, de queijo, de cerveja, né? No caso aí dos iogurtes, são usados lactobacilos vivos, né? Eles são utilizados para a fabricação dos iogurtes. As leveduras, por exemplo, para a fabricação de pão, de cerveja, de vinho, de aguardente, né? Bebidas, a grande parte das bebidas alcoólicas usam leveduras,
né? Que são bactérias que ajudam na questão da fermentação. E também nós vimos que, com relação à alimentação, existem bactérias que são usadas, assim como para a fabricação de iogurtes, para a produção de coalhada, dos queijos, de salame, entre outros alimentos que são utilizados. Alguma coisa até aqui? Não? Negativo, Raíssa? Pronto, agora pode colocar na página 56. Eu fiz só comentar o que a gente vai ver aí nessa parte, tá? Esse livro ele é até bom porque ele vem numa linguagem bem simplificada, bem resumida, sobre os assuntos que a gente, por sinal, já tinha até estudado. Riquelme, lê para mim, por gentileza. Eu quero ouvir tua voz, estou com saudade de ti. Página 56. Isso. E aí? Oi, tudo bem? Eu tô com preguiça. Não, tá mais ou menos. Tá, cuida. Tá. Bactérias beneficentes. Nem todas as bactérias. Nem todas as bactérias são vilãs. É fato que muitas são nocivas aos seres humanos, causando diversas bacterioses, como vimos no capítulo anterior. Porém, algumas bactérias são completamente inofensivas e até essenciais para o meio ambiente e os seres vivos que nele interagem com as bactérias que vivem harmoniosamente nas raízes das plantas, absorvendo o nitrogênio presente no ar, nutriente que favorece o crescimento dos vegetais, promovendo a formação de clorofila. Outro exemplo são as características saprófitas. São as bactérias. Oh, meu Deus. Chega, me perdi. É que se alimenta de matéria orgânica em decomposição, transformando esse material de adubo para alimentar outras formas de vida. Assim, contribuem para a limpeza do nosso planeta. Pode continuar, meu bem. Trilhões de bactérias habitam o nosso corpo de forma benéfica. O conjunto dessas bactérias do bem é conhecido como flora bacteriana, um termo consagrado pelo uso, porém não importa correta, visto como o termo flora está relacionado aos vegetais. As expressões mais apropriadas usadas atualmente são microbioma ou microbiota humana. Essas bactérias ajudam o sistema digestório na absorção dos nutrientes no processo de digestão, interagindo ativamente como sistema imunológico. Também atua na pele, promovendo a defesa contra alérgenos, substâncias que podem induzir uma reação de hipersensibilidade como cosméticos. Hipersensibilidade. Nome difícil. Corantes e detergentes. Nas mulheres, o microbioma vaginal possui um importante papel de impedir a proliferação de fungos e bactérias patogênicas que normalmente causam coceira e corrimento vaginal. Parou. Corrimento vaginal. Pronto, esses dois parágrafos é o que eu já havia falado para vocês. As bactérias, elas são benéficas tanto para o meio ambiente como para nós seres humanos. No caso do meio ambiente, elas ajudam aí com relação a... Elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição e isso daí acaba virando adubo, né? E podemos dizer assim que isso daí ajuda o ambiente, por quê? Porque promove uma limpeza, né? E outra coisa também que é relacionada aí às bactérias e ao meio ambiente é que algumas bactérias elas vivem presas em raízes de plantas e elas acabam absorvendo nitrogênio para justamente essas plantas das quais elas vivem presas. E esse nitrogênio aí absorvido acaba ajudando com que a planta realize aí como é que eu posso dizer? Para que a planta, esse nitrogênio absorvido ajuda com que a planta consiga, sim,
produzir a sua clorofila, tá? Isso com relação ao meio ambiente. Já no segundo parágrafo lido aí pelo Riquelme, já vem falando o seguinte, é a parte que ela ajuda, os benefícios da bactéria com relação a nós seres humanos, né? Onde ele fala aí até a respeito da flora bacteriana, que não é o correto usar o termo flora, porque flora a gente relaciona a vegetais, né? Por isso que o nome correto e atualmente usado ou é microbiota ou microbioma, né? Microbiota ou microbioma intestinal, ou melhor, humano, desculpa, né? Humano, que são bactérias que elas ajudam justamente o sistema digestório, porque, como eu já tinha falado para vocês, auxilia no processo aí de absorção de nutrientes, e ajuda também no processo de digestão, né? Porque que acaba interagindo aí, fazendo com que o sistema digestório ele tenha uma imunidade, né? Por isso que ele diz aí, ativamente com o sistema imunológico do intestino, ajuda na imunidade do intestino. Ajuda também, como eu já tinha falado, com relação à pele, algumas bactérias ajudam com relação à pele, promovendo aí a defesa, né, da pele contra alérgenos. E no caso das mulheres, eu já tinha acabado de falar para vocês a respeito da microbiota humana, ou a microbiota vaginal, que são bactérias que se encontram na parte vaginal da mulher. Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta? Não? Pode passar adiante. Ok. Outro voluntário? Cadê a Júlia? Pode, Júlia. Tá ouvindo? Sim. Tudo bem? Tudo. Tinha na página 56 algumas A práticas, última né? linha. Isso. Algumas práticas atuais têm diminuído a microbiota humana. O parto normal, no qual o bebê passa pela vagina da mãe, está cada vez mais raro em alguns hospitais, sendo substituído pela cesariana. É importante salientar que, durante o nascimento pelo parto normal, o bebê é colonizado pelas bactérias benéficas que habitam o trato vaginal, fato que não ocorre por via cesárea. Outro ponto desfavorável é a alimentação por meio de formas lácteas disponíveis no mercado. O leite materno é indispensável aos bebês, pois é um alimento rico em bactérias do bem, aos probióticas que colonizam o trato digestório da criança recém-nascida, criando defesas para toda a vida. Então aí, ó, mais uma vez só ressaltando e relembrando. Não, Paulo, tu não entendeu. Eu anotei e disse que no final eu leio para confirmar quem está presente, tá bom? Não precisa colocar agora, não. Como eu já tinha falado para vocês, as desvantagens com relação aí à microbiota vaginal é justamente o quê? Esses dois procedimentos. O primeiro, o fato das mulheres, de uma boa parte das mulheres não estarem mais realizando o parto normal, então isso daí prejudica a microbiota vaginal, prejudica aí, não, no caso, essas bactérias não vão ser benéficas para o bebê pelo fato do parto ser cesariano. E outra coisa com relação à amamentação, né? O leite materno. Algumas mães optam por amamentar, ou seja, amamentar não, alimentar os seus filhos com leites industrializados, leites do mercado. Então, acaba que a criança ela não adquire essas bactérias benéficas, que são as probióticas, né? E essas bactérias, elas acabam ajudando, quando o bebê é amamentado pela mãe, essas bactérias, as probióticas,
que estão presentes no leite materno, elas acabam ajudando a criança a formar uma defesa, a criar a defesa do seu organismo, tá? Ok? Outra pessoa? Como é que se chama quando a mulher não tem leite para amamentar seus filhos e pega de outra pessoa? Antigamente as pessoas chamavam essa prática aí de ama de leite. Tá perguntando, né, com relação à prática, né? Antigamente, quando a pessoa não produzia leite, que o filho era alimentado por outra pessoa, aí chamava de ama de leite. Era o termo usado para a pessoa que alimentava. Tu foi, Walter? Precisou de uma ama de leite, foi? Ah, tá certo. Eu lembro dessa história. Eu acho que a escola toda já conhece essa história, de tanto tu e a Ionara conversar. Maria, continua aí, por favor. Ah, a Bia pediu? Pois vai, Bia. Desculpa. Cadê a Bia? Tá ouvindo, tia? Estou, mulher. Não fica a dica? Não, pode passar adiante. Observando a Ok. utilidade. Observando a utilidade das bactérias para a nossa melhor qualidade de vida, o homem começou a explorá-las em diversos aspectos, como nos tratamentos de beleza, na produção de medicamentos e na alimentação. Os Lactobacilos. lactobacilos vivos são altamente utilizados para a fabricação de iogurtes. Essas bactérias transformam a lactose, açúcar contido no leite, em ácido É o lático. ventilador que tá fazendo ruído. Ruído do ventilador. Peraí, um instante. Melhorou agora? Aham. Açúcar contido no leite em ácido lático, mudando dessa forma o seu pH, o que faz com que a proteína do leite se precipite, formando os grumos coágulo. Tia, essa é essa palavra? Coágulo. É, coágulo. No caso Ok. aí, os lactobacilos vivos, quando eles são colocados aí no iogurte, eles fazem com que esse leite aí, ele coagule, né? Ele fica cheio de coágulos. Não, gente, não é um avião, é um ventilador. Do outro lado, neném, cuida. No âmbito ecológico, além do processo de decomposição da matéria orgânica, as bactérias também atuam no ciclo do nitrogênio, pois grande parte dos seres vivos é incapaz de absorver diretamente o nitrogênio presente na atmosfera terrestre. Devido à sua baixa reatividade do ponto de vista químico, apenas algumas bactérias e cianobactérias são capazes de captar o N2, utilizando na síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas, tornando possível a assimilação para os demais seres vivos. A atuação das bactérias é essencial para garantir que o N2 complete seu ciclo. Continuo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não vai dar tempo de continuar porque falta só 1 minuto. Mas essa parte aí do qual a Bia acabou de ler é justamente falando daquela parte onde eu falei para vocês que as bactérias elas acabam ajudando na absorção de nitrogênio, principalmente quando elas são bactérias que estão presas a plantas, elas ajudam aí na absorção de nitrogênio para essas plantas das quais elas estão fixadas, tá? Então, isso aí é só a parte de explicação com relação ao ciclo do nitrogênio, certo? E, além do mais, o restante eu já tinha falado para vocês vão ter que fazer uma leiturazinha, mas foi tudo quanto eu falei para vocês já. Como atividade vai ficar a página 60 até a 64, tá? Da 60 a 64. A experiência para quarta-feira vocês registrarem e enviarem também, tá certo? Agora eu vou ler bem rapidinho o nome de vocês, a chamada. E vocês, o que eu não falar, vocês no final, vocês mencionam, tá? Vocês escrevem. Então vamos lá.
Adriele, Alan, Beatriz Oliveira, Beatriz Pinheiro, Ana Gabriele, Ana Cecília, Ana Patrícia, Bernadette, Geislânia, Isabela, João Mariano, Júlia, Laís, Lara, Larissa, Maria Barreto, Maria Isabelle, Pablo, Raicone, Raíssa, Riquelme, Rogério, Walter, Wigney, Diego, Maria Clara, Paulo, Vitor e Ana Cidelli. Esqueci alguém? Quem eu tiver esquecido, vou colocar o nome no final. Não, né? Então tá, gente. Tenham uma boa tarde. Até quarta-feira. Abraço.